o gatinho. Tá passando aqui, ela é estrela, ela gosta de aparecer. Estamos no ar com a Petra Leão e sua gatinha, com o Marcelo Naranjo, Francisco Ucha e Ana Gisele, para começar essa entrevista aqui, esse bate-papo legal com a grande roteirista da Turma da Mônica, uma das, né? A Petra Leão, que está aqui com a gente. Ela também é cosplayer, vai contar um pouco da vida dela, da carreira dela e de tudo que as pessoas perguntarem que a gente possa passar para ela aqui. Então, vamos começando. Uma das Prazer, coisas que mais... gente, estar aqui. Olha, ótimo você estar aqui, Petra. Uma das coisas que eu mais gostei de saber de você é que você ama gatinhos. Essa é uma das suas paixões. Adoro. Então... Eu adoro bichos em geral, mas gatinhos são especiais. Eu também, eu gosto de golfinho, gosto de cães, gatos, baleias. Também. Tony, eu queria fazer um momento fofura. Nós começamos atrasados, então vamos aproveitar aqui. Eu queria fazer um momento fofura aqui dos meus gatos. Olha lá. Que lindo! Olha só, isso tudo está no meu... Está no meu Instagram. Eu, na realidade, eu quis fazer essa provocação para... Vai passando. Eu acho que quem gosta de gato gosta dessa foto. Olha que fofo. Ai, que barriga gostosa. Eles são modelos, eles gostam de gato fotos. Mas gato é um bicho muito modeloso. Ai, meu Deus, olha para isso. Amei! Mas dono de gato é assim, gente. Eu passei com eles, com coleira, né? No parque. Então, que demais! Eles ficaram na quarentena, eles ficaram subindo pelas paredes aqui, que eles queriam passear e não podiam. E eu não entendi, eu não consegui explicar para eles que não podia sair. Tadinhos! Ai, mas são lindos. Qual o nome deles? O cinzinha é Feline e esse daí, menorzinho, com cara de criança, é o Mochi, pequeno Mochi. É o senhor Feline e o pequeno Mochi. Mochi é uma palavra japonesa. Que gracinha! Uhum. O gato e o rato. Ai, que graça. A minha tá aqui lambendo meu nariz. Tá querendo chamar atenção. Tá com ciúme dos seus gatos. A minha tá escondida. Nossa, muito lindos. A minha é pretinha, ela é inteira pretinha. E daí a gente colocou o nome dela de Puma. Essa era a última. Essa é a última. Então tá. Ai, que delícia. Ele tentando caçar um mosquitinho, um bicho voador. A minha também do meu nariz, está pedindo atenção. Então, agora podemos começar. Petra, a gente vai começar... Agora que já falamos do mais importante, né? Do mais importante, agora vamos falar de você. A gente começa sempre querendo saber o início, como você começa a se interessar por quadrinhos, no caso mangás ou animação, como é o seu trajeto de criança para chegar na Petra cosplayer e redatora? Olha, eu gosto de quadrinhos desde criança, eu não sei dizer quando isso começou. O meu pai sempre me estimulou muito, assim, meus pais, né, na verdade, minha mãe também, mas principalmente meu pai, sempre me deram muitos quadrinhos. Meu pai colecionava Asterix, colecionava Mafalda, sabe? Então, desde criança, eu já estava cercada desses quadrinhos que eu, às vezes, nem entendia direito, mas estava ali folheando, né? Aí meu pai me deu muita revista da Turma da Mônica, da Disney, sabe? Eu adorava Disney quando era criança. Assistia muitos desenhos animados, eu gostava de desenhar. Na verdade, isso é uma coisa engraçada, muito quando eu era criança. E meus pais achavam que eu ia ser desenhista. Só que com o tempo eu percebi que eu gostava de contar histórias, não de... Sai, Laira. A Laira tá aqui querendo aparecer.
eu percebi que eu gostava de escrever histórias e não especificamente de desenhar. Eu desenhava por hobby, assim, sabe? Mas com o tempo mesmo eu percebi, eu na escola fazia redações super elaboradas e tal. E aí o quadrinho junta as duas coisas, né? Eu tinha muito amor, assim, por essa linguagem desenhada, né? Pelos desenhos animados e tal. E de acordo com que eu fui crescendo, as leituras foram, não é que foram mudando, mas eu fui consumindo cada vez mais de tudo. Então, por exemplo, na adolescência eu comecei a ler comics, né? E aí Quadrinhos começaram a passar... Isso, de super-heróis, assim, né? Tipo, Homem-Aranha, X-Men, coisa e tal. Adorava X-Men, adorava. Eu acho que até hoje X-Men me influencia muito, assim, para escrever. E depois começaram a ter os animes na TV, né? Os desenhos japoneses. E aí foi todo um novo mundo que se abriu. Isso eu tinha o quê? Uns 14 anos, assim, quando explodiu, né, o negócio do mangá aqui no Brasil, e abriu minha cabeça, principalmente porque eu sinto que a linguagem do mangá, ela é muito... Como é que eu vou explicar? Ela é muito mais aberta para mulheres do que outras linguagens, porque era sempre aquela coisa de você ficar vendo um monte de homens, né, produzindo quadrinhos, eram sempre homens, e de repente eu começo a passar Sailor Moon na televisão, que é uma autora, aí você descobre o mangá e você descobre que tem todo um nicho de quadrinhos femininos, então eu me senti muito bem-vinda, porque eu me sentia muito solitária, assim, enquanto uma mulher que queria fazer quadrinhos, eu sentia que, assim, eu queria, mas aquele meio não era muito bem-vindo para mim, sabe? Eu não via nenhuma mulher, eram raríssimas, né? Quando eu tinha meus 14 anos, comecei a ler quadrinhos, né? Comecei a ler super-heróis, eu comprava a revista Wizard, e eram sempre muitos homens que apareciam, né? Tipo, eram raríssimas as mulheres, eu ficava, então... E eu acho que não é nem só com relação ao autor, né? Acho que mesmo as leitoras, acho que mangá tem muito mais leitoras até do que o quadrinho tradicional, eu acho, né? Do que a gente chama aqui o quadrinho ocidental, né? Eu não sei, eu acho que a gente sempre teve mulheres que liam quadrinhos, mas elas sempre foram muito invisibilizadas. Eu não acho que tivesse poucas leitoras de não falo nesse sentido, Petra, mas eu acho que é mais friendly. Acho que eu vejo mais meninas lendo mangá até do que meninos. Eu vejo que tem quase uma preferência, assim, na hora de escolher na banca mesmo. Não é por nada, acho que é preferência mesmo. Acho que gostam mais do estilo mangá. Não sei, viu? Eu não sei, porque principalmente com o advento dos filmes, coisa e tal, mas mesmo antes, tinha muita mulher que lia super-heróis, viu? É porque, como eu falei, eu acho que toda a comunidade era muito não friendly, sendo que a comunidade de mangá sempre foi muito friendly com mulheres. Na época que eu comecei a frequentar os eventos de anime, coisa e tal, era muita mulher, e era muita mulher produzindo fanzine, fazendo cosplay. Então, assim, a gente não teve essa coisa, que eu lembro quando eu era mais nova, né, que eu ia na Forbidden Planet, que era uma loja que vendia quadrinhos e coisas de RPG, e era aquela coisa, a gente ia comprar um negócio e eles perguntavam, é pro seu namorado? Sabe? Tipo, aquelas mesas de caras e você tenta se enturmar e ninguém tá muito afim de falar com você, sabe? E nos eventos de anime, abriu um novo nicho e muitas garotas foram atraídas e foram bem-vindas. Pelo menos naquela época, eu não sei como é que é hoje, né? Mas naquela época teve uma abertura muito grande para mulheres. Então a gente se sentiu muito bem-vinda. Então eu encontrei uma casa, assim, no mangá. Eu encontrei um acolhimento que eu não tinha encontrado em outros meios. E você consumia como, Petra, nessa época? Porque não saía muito, ou já tinha publicação? Que ano que foi, mais ou menos? Já tinha bastante publicação? Assim, ainda não, né, no Brasil? A partir dos anos 90, acho que foi crescendo, Quando eu comecei a curtir anime, foi, mas teve uma época, assim, porque assim, eu comecei a curtir anime, né, porque passava na TV, foi Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho,
E era muito assim, a mídia animada, porque a gente não tinha os quadrinhos ainda, né? Mas eu ia na Liberdade e comprava os mangás originais. Legal. Para poder ver, bom assim... conhecer o material. Para conhecer, para ver a narrativa. A gente colecionava, né? Foi um pouquinho antes do boom, né? Um pouquinho antes do boom, de começar a Conrad e a JBC. Fonomag. Então, exatamente, na Fonomag, coisa e tal. A Livraria Sol. E aí o que aconteceu é que foi mais ou menos em 2000 que começou a ter as publicações da Conrad aqui no Brasil. Aí a gente começou a ter mais acesso a material, coisa e tal. E foi bem legal, porque antes eu vi os mangás, mas não tava... Assim, eu tenho noções de japonês, mas não era o suficiente para eu entender, né, exatamente o que estava acontecendo ali. Eu consigo ler algumas coisas, mas não tudo. Então, ficou bem melhor quando começou a sair aqui. A gente começou a ter mais acesso ao material. Você acha que as histórias em quadrinhos de super-heróis, os comics, eles, então, maltratavam as meninas, as mulheres? Não se importavam com esse público? Eu não digo que não se importavam, assim, eu tava falando mais no sentido de comunidade, né? Mas eu acho que existe um pouco, como eu falei, de invisibilização, sabe? Eu acho que uma coisa muito boa que aconteceu ultimamente é essa coisa do on voice, né? Tipo, assim, é um quadrinho sobre personagens negros, vamos chamar pessoas negras para escrever. É um quadrinho sobre uma personagem feminina, vamos chamar uma mulher para escrever. Porque eu acho que o que acontecia muito antes era que eles falavam, vamos fazer uma coisa para menina, aí botavam uns caras para escrever, entendeu? E os caras não sabiam o que estavam fazendo. Aí não dava certo, ficava ruim, e eles falavam, tá vendo? Mulher não gosta disso. E não é isso, estava sendo mal feito, sabe? É mais ou menos então, o que eu acho que... Pode falar. É mais ou menos o que aconteceu. Eu já contei isso numa outra live, de um executivo da Warner, quando tiveram a ideia de lançar, há muito tempo, não nessa... Agora, aí foi. Lançar um filme da Mulher Maravilha. E aí, logo quando tiveram essa ideia, logo em seguida, 3 filmes de A Feiticeira e mais 2 filmes estrelados por mulheres fracassaram na bilheteria. Uma foi A Feiticeira e mais outras 2 que eu não me lembro, Invasor, não sei. E aí o presidente da Warner falou, não vamos fazer filme A Mulher Maravilha, porque filme protagonizado por mulher não vende, ninguém assiste. E ele não passou pela cabeça dele que aqueles 3 filmes fracassaram não é porque tinham mulheres é porque eram ruins, muito ruins. Entendeu? Mas é muito fácil, né? É muito fácil ir em cima do que já do que eles já não consideram que é importante, né? Porque existia uma máxima mesmo na indústria que era aquela coisa, não valia a pena escrever sobre o universo feminino, porque eles falavam assim, mulheres assistem histórias com protagonistas homens, mas homens não assistem coisas com protagonistas mulheres. Então era mais fácil fazer tudo com protagonista homem mesmo, porque as mulheres iam assistir por tabela e os homens também, sendo que se fizessem só com mulher, só mulher ia assistir. Então eles achavam que assim, não, por isso que tinha toda aquela coisa, sempre era um personagem masculino, principal, coisa e tal, mas está sendo muito bom agora que a indústria está desconstruindo isso, graças a Deus, porque justamente acabava-se já criando essa coisa de que tudo que era feito para mulher era bobo, né? Então você vê quantos valores preconceituosos eram colocados em cima das coisas, né? Então, assim, tem aquela coisa, tal coisa é ruim, ou então tal coisa é de fresco, é de mulherzinha, sabe? Então, o pessoal que já ia produzir a coisa para garotas já fazia pensando que não precisava ser grande coisa mesmo, podia ser bobo, sabe? Tem a Lauren Faust, ela fazia as meninas superpoderosas e fez o My Little Pony novo.
ela é uma animadora americana, ela fala isso, assim, que era muito, muito difícil para uma mulher nesse meio produzir, né? E os caras faziam as coisas, então ela viu os desenhos quando era criança e falava, gente, isso é muito bobo. Porque os caras já faziam as coisas para menina pensando que era para ser bobo, pensando que não precisava ter muita qualidade. Mas é com tudo, é roupa. As minhas filhas compram, às vezes, roupa masculina, porque as camisetas são mais legais, tipo, é rock and roll e tal. Sim. Agora, você vai ver no setor feminino, para adolescente, é umas coisas muito nada a ver. Brinquedo, né? As meninas não podem brincar com os brinquedos mais irados, mais legais, mais radicais. É só aquelas bonequinhas então, e tal. Entra essa coisa que eu falei do pessoal querer colocar numa forminha, né? Tipo, a garota essas coisas para a garota tem que ser românticas, fofas, não pode ter uma pegada descolada, não pode ter uma pegada, como você falou, rock and roll, sabe? Porque não existe só um tipo de mulher. Porque isso é uma coisa muito engraçada que você pega das produções antigas, que era assim, você tinha um monte de tipos de personagens masculinos, um monte de caras, e a mulher era a mulher. Personalidade, mulher. Sempre teve pouco, principalmente super-herói, né? No que diz respeito a super-heróis, sempre teve pouco protagonismo feminino, né? Quando tinha, assim, tinha 300 heróis homens, e aí tinha uma moça isso, uma mulher aquilo, mas era uma no meio, e normalmente ela não tinha um grande... Você pega o Quarteto Fantástico, a Sue Storm tá lá no começo para ser salva. Ela não tá lá para outra coisa. É simbólico. Gente, é simbólico. Ela é mulher invisível. O poder dela é não aparecer. Isso é extremamente simbólico, sabe? Gente, eu nunca tinha pensado nisso, por esse prisma. Não. Sério. Mudou minha vida agora. Isso que você falou é um absurdo. É um absurdo, Petra. Eu adoraria ser o homem invisível. Ela mandou muito bem. É legal, cara, ser invisível nesse caso. O problema é que a Su, no começo, era aquela mocinha que parecia indefesa e tal, não sei o quê. Olha só. A donzela em perigo. Geralmente as mulheres estavam nas produções para isso, né? A gente fala que é a síndrome de Smurfette, né? Você tem 1 milhão de personagens masculinas e tem uma mocinha sem muita personalidade, ou que geralmente é fresca, né? Tipo, delicada, defesa, e que precisa ser salva pelos caras, né? Agora, você vê que muito legal, assim, quando você sai um pouco do infantil, isso às vezes muda, porque você pega, por exemplo, a Luluzinha tinha uma personalidade forte, né? Quando você vai para outros personagens que não são desse mundo super-herói, você encontra personagens femininas com protagonismo e com personalidade. Mas tem uma coisa, a Luluzinha desculpa, a Luluzinha foi criada por uma moça, uma menina. Sim, por uma mulher, tudo bem. Mas não é só isso. Não é só isso, gente. A Luluzinha e a Mônica são crianças. Existe meio que uma gracinha da menininha ser ousada, né? Tipo, mas espera-se que depois que ela fica grande, ela entre num molde, né, que ela seja bonita, delicada, romântica, isso existe. Eu acho que, no caso, a Luluzinha e a Mônica acabaram sendo um ponto fora da curva, né, porque tem essa coisa engraçadinha de ser uma menina pequena, criança meio que tem mais liberdade, né, não tem problema, é bonitinho, né. Mas também tem o seguinte, também tem o seguinte, a Mônica porque é o Maurício. Primeiro que o Maurício é uma pessoa extremamente sensível, e depois que era a filha dele, então ele reproduzia um pouco das características ou do que ele achava que seria interessante nela. Sem dúvida. Não, mas ele teve muita sensibilidade, assim. Pode
falar. Não, mas de qualquer forma, né? Eu acho que nos super-heróis é pior a coisa do protagonismo feminino, porque você pega nos anos 40, por exemplo, que é quando a Mulher Maravilha já era a terceira revista mais vendida da DC, quando eles formam uma sociedade da justiça com ela, o papel dela é ficar no QG fazendo ata. Os homens saem para combater os perigos em duplas, Sim, e ela fica de secretária fazendo a ata da reunião, sendo que ela é mais poderosa do que vários ali que não são nada, nem o Batman não tem poder nenhum, né? Mas e ela é super forte, etc. Mas é a visão masculina, né? É isso que eu falo. O problema, às vezes, assim, aquela história, não querendo generalizar, nem todo homem, tenho até amigos que são, enfim, mas aquela coisa. Quando um homem vai escrever uma mulher, sempre vai ser uma fantasia. Até tenho, assim, tem até alguns que são. Mas, assim, tipo, toda vez que um homem vai escrever uma personagem feminina, é uma fantasia. Não, sabe? Então, é muito o que ele espera, é muito que não tem a vivência, sabe? E muitos não pensavam em mulheres como seres humanos, cara. Pensavam como essa figura mítica, sabe? Como eu falei, a mulher, personalidade, ser mulher, sabe? Tipo, então você tinha, ou geralmente a donzela indefesa, né? Que é a girl next door, ou você tinha a mulher super fatal, gostosa, sensual, sexy, né? Eram essas duas figuras, geralmente. Geralmente a vilã era muito sexy, né? Era poderosa, mas é uma fonte do mal, né? Uma coisa ameaçadora, atraente e ameaçadora ao mesmo tempo. Enquanto isso, você tem a mocinha, que é fofa, que é romântica, que é delicada. E geralmente são essas duas figuras que você tem por muito tempo nas produções, né? Graças a Deus isso está mudando de uns tempos para cá, mas por muito tempo foram essas duas figuras femininas que você achava, principalmente nos quadrinhos, né? A questão aí, no caso da Mulher Maravilha, dessa época, não é o homem, era a sociedade, né? A sociedade esperava da mulher, entendeu? O que é um absurdo. E o contraponto disso que o Tony falou é o seguinte: a Mulher Maravilha foi criado por para a época, um feminista, um cara que via que a mulher tinha que ser líder, e aí criou essa personagem, e ele teve uma dificuldade para colocá-la como personagem principal, justamente porque aquilo que o Tony falou, meninos não leem histórias, o Tony, você falou, né? Meninos não leem histórias eles liam a Mulher Maravilha. A revista da Mulher Maravilha vendia bem, não era uma coisa. Eles nem faziam voltada para as meninas, não era isso. Ela era uma revista que nem a do Batman. E era comprada por todo mundo. E para você ver como os executivos erram nessa pegada. Mas é aquela coisa, né? O cara que criou a Mulher Maravilha, ele via a Mulher Maravilha como um ser humano. Ele via como uma mulher com personalidade, né? Então eu vejo quadrinhos originais assim do criador, né, da Mulher Maravilha, ela falando umas coisas incríveis, assim, tipo, tem um quadrinho que é o namoradinho dela lá falando: ai, você é tão incrível, por que você não casa comigo? Ela, porque se eu casar com você, você não vai mais querer que eu seja como eu sou, você vai querer que eu mude, seja menos que você, e isso eu não posso aceitar. Então ela falava umas coisas incríveis. Só que acontece, quando sai da mão desse cara e outras pessoas começam a escrever a personagem, você vê que a coisa vai se perdendo. Porque os caras não conseguiam ter essa visão. Justamente pela sociedade machista, coisa e tal. Aí os caras vão colocando, vão tirando o protagonismo até o ponto que ela vira secretária da Sociedade da Justiça, entendeu? É isso aí. Mas só voltar um pouquinho aqui, né? A gente estava falando quando a Petra começou a acompanhar mangás. Eu acho que é muito legal na carreira dela que você participou de uma mistura de dois nichos, né? Que é o mangá com o RPG, que é uma coisa muito louca, né? E você estava lá nesse momento bacana. Como você conheceu também o RPG e onde foi essa junção? Quadrinhos com RPG. Com o estilo mangá. Gente, como foi que eu comecei a saber de RPG? Não me lembro, sério. Talvez... já sei. Foi por causa de Caverna do Dragão.
porque Caverna do Dragão é um desenho que eu adoro, né? Adorava quando era criança. E um dia eu li uma matéria sobre o desenho falando que ele era baseado num jogo chamado RPG, que você interpretava papéis. Eu fiquei, gente, mas que jogo maravilhoso é esse? Eu quero jogar amanhã, porque eu sempre gostei dessa coisa de teatro, né? Tipo, e tal. Mas uma coisa engraçada que me aconteceu, justamente, é que quando eu comecei a curtir RPG, na verdade, eu joguei muito pouco RPG na minha vida. Joguei muito pouco. Porque na minha adolescência eu não encontrava pessoas com quem jogar. Mas eu descobri a revista Dragão Brasil, né, que o Marcelo Cassaro fazia, e eu comecei a consumir conteúdo de RPG simplesmente porque eu achava os cenários muito interessantes. Eu achava justamente que rendiam boas histórias, porque são coisas feitas para você contar histórias. Então eu comprei muito livro de RPG, comprava Dragão Brasil para ler, simplesmente para ler e imaginar as minhas histórias naquele mundo, mas eu não jogava. Era simples pelo simples interesse nas histórias em si, sabe? E aí, com o tempo, eu comecei a frequentar os eventos de RPG, só que aí eu acabava indo mais para fazer cosplay do que para jogar. E lá eu conheci o Marcelo Cassaro, que também curtia mangá, coisa e tal, e ele começou com essa coisa, né, de botar o mangá no RPG, coisa e tal. E aí acabou me chamando para escrever umas histórias e tal. E aí eu acabei, quando eu vi, eu não jogava, mas eu estava produzindo coisa para Dragão, sabe? Já começou com o Holy Avenger, não? Ou teve outras antes? Não, foi antes. Porque assim, eles fizeram uma revista chamada Dragão Games. Não deu muito certo, assim, era para ser uma Dragão Brasil voltada para games, ela não durou muito, mas tinha umas histórias curtinhas. E o Cassaro perguntou se eu queria fazer, ele me deu essa chance. Assim, eu nunca tinha escrito nada na minha vida, assim não profissionalmente, eu escrevia para mim. Tanto que eu nem sabia como formatar um roteiro de HQ, assim. Aí ele me ensinou como ele fazia e depois eu acabei mudando, né? Mas era fazendo layout, né? Desenhando uns rascunhos, assim, com os quadrinhos. E o Cassaro tem um personagem que é o Capitão Ninja, né? Aí ele falava, faz umas histórias do Capitão Ninja, coisa e tal. Aí eu fiz o Capitão Ninja que tinha uma assistente, a Capitinha Ninja. Que era uma menina, justamente, que idealizava assim, o Capitão Ninja e não via que ele era um tosco. Era basicamente isso, era essa dinâmica da história. Assim. E eu fiz algumas HQs curtinhas, mas infelizmente a Dragão Games não foi muito para frente. Mas aí o Cassaro já viu meu trabalho ali, né? Aí teve umas outras revistas, umas tentativas, assim, que ele foi me chamando. Escreve agora uma história de 12 páginas. Agora faz uma história de 4 páginas para Dragão Brasil, coisa e tal. E aí, quando rolou a Holy Avenger, né? Teve algumas edições especiais. E aí ele me chamou para fazer meu primeiro trabalho maior, assim, que foi escrever uma edição especial da Holy Avenger que tinha 30 páginas. Aí eu escrevi 3 edições especiais da Holy Avenger com personagens diferentes. Quem tem aí? Eu tô com os álbuns aqui. Eu nem tenho isso aí. Vem cá. Muito bom. Vem cá, como o Cassaro descobriu que ele lia seus textos, que você poderia fazer um roteiro, uma história de quadrinhos, um roteiro de quadrinhos? Deixa eu emendar essa pergunta que você responde junto com a Holy Avenger, que eu vou até mostrar aqui. Holy Avenger é mangá, né? É mangá, estilo mangá, sim, jeito mangá de fazer. Então, você já... mas ele te mostrou esse jeito de roteirizar, mas a proposta de Holy Avenger já era ter essa pegada mangá ou virou mangá porque vocês gostavam mais disso, porque já era uma tendência que vocês tinham? Não, então, o Cassaro sempre curtiu mangá e a proposta dele com Holy Avenger era fazer mangá desde o começo, era fazer uma coisa estilo mangá. E eu acho que deu muito certo na época, justamente porque a gente não tinha mangás japoneses nas bancas. Então, o pessoal que curtia mangá foi com sede ao pote, sabe, para Holy Avenger, assim, deu muito certo, mas sempre foi a proposta do Cassaro fazer um lance meio mangá. E como eu já curtia, né, no caso, respondendo a pergunta do Usha, né,
Tipo, desculpa, tô perdida. Qual era a pergunta mesmo? Juntou as duas, eu me perdi. Como ele soube que você sabia escrever? Era como eu comecei a fazer? Porque assim, você está indo lá escrevendo, provavelmente você estava escrevendo alguns textos. Né? Então, eu deu esse passo para você escrever uma história em quadrinho. Oi? Como ele descobriu, né, que eu escrevia. Então, eu conheci o Cassaro num evento de RPG e ele tinha escrito uns tempos atrás um RPG de brincadeira chamado Defensores de Tóquio, que era justamente brincando com esses clichês de mangá e anime, né? E eu lembro que na época eu li e eu achei muito engraçado, assim, eu curti muito. E eu escrevi um texto com personagens meus dentro desse universo de Defensores de Tóquio. E quando eu fui nesse evento de RPG que eu conheci o Cassaro, eu entreguei para ele esse texto. Eu falei, olha, eu já lia, na verdade eu conheço o Cassaro há muito tempo, porque eu li as revistas dos Trapalhões, que ele fazia na Abril, sabe? Então eu já acompanhava o trabalho dele há muito tempo. Aí, quando eu conheci nesse evento, eu falei, olha, escrevi esse texto aqui, baseado no Defensores de Tóquio, pô, é muito legal, muito divertido. E eu acho que ele leu e curtiu, assim, e viu que, de repente, eu podia escrever alguma coisa ali, sabe? Uhum. Ok, agora isso, entendi. Assim. Mas precisou então, de uma certa orientação, porque, como eu falei, quando ele falou, então escreve uma história em quadrinhos, eu não sabia como formatar, assim. Aí ele me ensinou, não, a gente faz o layout, pega aqui a folha, faz com boneco de palito mesmo, coisa e tal. Só que eu já não escrevo mais assim, eu desenvolvi um método meu. Mas na época foi como ele me ensinou e foi como eu fiz as primeiras histórias, assim. Você pode falar um pouco desse seu método, Petra? Desculpa. Eu acho que eu posso, inclusive, mostrar as imagens, né, Petra, que você tinha me mandado. Sim. Acho que é legal. Deixa eu colocar aqui, dar um share screen. Enquanto isso, você vai comentando. Acho que até em cima do que a gente está vendo. Share. Sim. Vamos lá. Então, porque... Cadê? Vamos ver. Peraí. Ih, não está aparecendo. Peraí que vai aparecer agora. Share vai dar certo, vai dar certo. Não, peraí que também não é... Tem um aprendizado nesse negócio. Quem sabe erra ao vivo. Eu falei ontem isso na live. Quem sabe erra ao vivo. É que a gente tem que estar assim para poder dar share screen e a tela ficar grande. Ok. Olha. Agora sim. Tá? Então... Opa! Tá quase. Não tá indo. Tô quase apanhando. Vai lá. Vamos lá. Então vamos lá. Então, é agora. Aqui. Que vai dar certo. Aqui, não, mas vamos voltar no roteiro. Começa, eu não sei se você quer usar isso como exemplo, né? É um roteiro de uma história. É perfeito, é isso mesmo. Isso. Então, se puder aumentar um pouquinho. Antigamente eu fazia. Eu vou aumentar todos, abrindo no preview. Isso, perfeito. Então, eu começo escrevendo assim, sabe? Porque, assim, o que aconteceu? O Cassaro me ensinou esse jeito de fazer o layout, que geralmente é como os roteiristas fazem. Lá na Maurício de Souza, o pessoal faz assim também. Só que, assim, pessoalmente, eu acho muito injusto que para você escrever, você tenha que saber desenhar. Então, eu comecei a trabalhar com texto mesmo. Principalmente porque eu demoro muito para desenhar. E eu vou muito mais rápido quando eu escrevo corrido. Quando eu comecei a trabalhar na Turma da Mônica Jovem, não dava tempo de eu ficar fazendo esse layout. Então, o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver esse método. Eu escrevo... Só que assim, eu tenho que trabalhar com layoutista. Porque o pessoal lá na MSP só trabalha com... O que acontece? Vamos explicar, tem todo um processo, assim. Porque para poder desenhar a página final, tem que haver um layout, tem que ter o gabarito com um traço mais simplinho, mas mostrando o que vai em cada quadro, coisa e tal. Então, o que aconteceu? Eu comecei na Turma da Mônica Jovem a trabalhar com o Cassaro mesmo. Quer ver? Volta um pouquinho.
Volta para o texto mesmo, isso. Que eu vou mostrar a etapa. Eu começo escrevendo assim. Seria bom ampliar um pouquinho para dar mais leitura. Isso, perfeito. Perfeito. Então, aí eu coloco assim, tipo, página tal, quadro 1. Aí, nesse caso, né, esse daí foi do crossover que eu fiz com a Turma da Mônica Jovem e a Princesa e o Cavaleiro, né? A Safira avança com a espada, lutando contra o monstro. Aí eu coloco, geralmente, embaixo o que o personagem vai falar. E tem o balão, é que essa página não tem balão. Mas aí eu vou fazendo quadro 1, quadro 2. Aqui você vê, Mônica, seu jeito de lidar com as coisas é parecido com o meu e tal. E eu vou definindo assim. Aí eu passo isso para um layoutista que interpreta o que eu escrevi. Aí você pode passar para a próxima. Então, em cima desse texto, o layoutista faz isso aqui. No caso, esse layout é do Felipe Marcantônio, um amigo meu que está trabalhando na Maurício de Souza. Ele é roteirista hoje também. Mas então ele pega o meu texto e faz esse layout, que é essa página rabiscadona. Ele ainda faz muito elaborado, assim, coloridinho e tal. Lindo. Isso daqui vai para os desenhistas. Muito bonito, né? Ele faz muito detalhado, assim. E essa página aí para o estúdio e os desenhistas oficiais fazem a página final em cima do layout que o Felipe tinha feito. Então é daqui para cá. Exato. Exato. Dá uma ampliada aí, por favor, para detalhar bem esse preto e branco. Olha que bacana. Esse é o jeito porque os desenhistas... porque os desenhistas, eles têm que ter esse layout. Muitos roteiristas fazem o layout já direto, mas no meu caso, eu prefiro fazer por escrito e passar para um layoutista, assim. Até porque, justamente, o layoutista, por ter essa visão de desenhista, ele pode pegar... Talvez se eu fosse fazer uma diagramação meio careta, assim, e o layoutista às vezes dá um chance que eu não imaginaria. Se bem que muitas vezes eu palpito. Quando eu penso num quadrinho muito, muito, assim, vem a imagem assim, eu faço para eles, rabiscadinho. Eu faço. Quando vem uma coisa muito específica na minha cabeça, eu mando. Eu faço rabiscadinho e mando. Mas geralmente tem muita coisa assim que eu só escrevo e mando e ele interpreta como ele quiser. Esse Sansão continua poderoso, hein? Não, poderosa é a Mônica. O Sansão é apenas um instrumento. O Sansão é apenas uma ferramenta. Eu tô falando poderosa é a Mônica. Coelhinho de pelúcia. Ele está sobrevivendo bem nas mãos da Mônica durante tantos anos. Não, sobreviveu. Não, isso é impressionante mesmo. Assim, isso é o grande mistério. Não sabemos como Sansão continua firme e forte. Mas, Petra, aproveita, conta pra gente, a gente está no assunto, como é que você foi parar na Maurício de Souza Produções? Eu ia perguntar isso mesmo, para aproveitar e contar com a gente como que foi. Então, o que aconteceu foi o seguinte, quando começou a Turma da Mônica Jovem, eles estavam trabalhando com os roteiristas que já eram da casa, tal, né? Na época, o Marcelo Cassaro trabalhava no departamento de animação. Aí o Maurício chamou ele para escrever uma história, porque ouviu falar aí que o Cassaro curtia mangá. E a proposta da Turma da Mônica Jovem, no começo, era ser bem mangá. Aí o Cassaro começou lá a fazer umas coisas, só que perguntaram para ele se ele conhecia alguma mulher que escrevia. Porque eles falaram, não, porque a gente tem um problema aqui, que a maioria dos desenhistas, dos roteiristas são homens, e agora a Mônica já tem 15 anos, né? Tem coisas da vivência de uma garota de 15 anos que muitos caras não vão entender, né? Então a gente está procurando alguma mulher que escreva. Você conhece? Aí o Cassaro me indicou.
Muito legal. E aí eu fiz uma história teste e passei. E comecei. Se você for para a primeira imagem que eu te mandei, Tony, aquela capa é a capa. Deixa eu só. Eu vou abrir enquanto isso você vai falando. Tranquilo. Então, porque eu fiz essa história teste, chamava O Príncipe Perfeito, e acabou virando, foi a primeira história minha que foi publicada na Turma da Mônica Jovem. Aprovado. É assim, não teve. Exato. Mas teve alguma correção? Teve algum ajuste nessa história? Ou... Teve. Eu conversei, inclusive, com o Maurício, eu tive uma reunião com o Maurício. Ele pediu para eu contar o que eu tinha em mente, aí eu contei, aí tinha umas coisas que ele falou que ele achava que não se encaixava, e aí eu mudei uns personagens, coisa e tal, mas quando eu fiz, o Cassaro fez o layout e a história foi aprovada. Essa aí, a capa dessa primeira história que eu escrevi, que foi meu teste, e foi publicado. Muito bacana. Ótimo. Perfeito. Como que foi quando chegaram para você e falaram: olha, tem uma surpresinha, os personagens do Tezuka vão se encontrar com os da Mônica? Surtou, né? Morri, né? Morreu, mas passou bem. Antes de falar disso, porque isso realmente eu quero entender bem. Antes de falar disso, eu queria saber como você se sentiu quando você viu a sua primeira história publicada da Turma da Mônica Jovem. Você vê um trabalho seu publicado por uma empresa da dimensão que é a Maurício de Souza Produções. Foi muito louco, assim. Não conseguia... Não é que eu não conseguia acreditar, mas dá uma sensação surreal, assim, sabe? Ai, que legal, comentários. Então, tipo, me deu uma sensação surreal, assim, porque o que acontece? Eu venho de uma família de artistas. O meu pai é músico, minha mãe era atriz, mas eles sempre me estimularam muito, mas ao mesmo tempo eles sempre se preocuparam muito de eu manter os pés no chão, sabe? Então, eles falavam assim, olha, fazer arte é muito legal, mas nem sempre a gente pode viver disso, né? Tipo, então pode ser que às vezes você possa fazer seus quadrinhos, mas você tem que ter um outro emprego, né? Eles sempre foram muito realistas, assim, nesse aspecto. E foi muito louco quando eu comecei a fazer a Turma da Mônica Jovem, porque, assim, no que essa história foi aprovada, eles já pediram uma outra. E quando eu terminei a outra, eu já comecei a fazer outra. E começou aí, sabe? E, gente, foi aquela coisa assim, gente, eu não acredito, eu tô realmente trabalhando com isso, sabe? Era uma coisa, assim, que eu não imaginava ser possível. Então, foi muito emocionante, principalmente assim, você sair na banca, você vê a revista que você fez em tudo que é banca, gente lendo, é muito incrível. Bacana. É muito legal. Você viu, tem um comentário do Luiz Henrique que o Tony colocou aqui, muito, muito legal. E tem outro comentário da Paula Barros, lá em cima, bem grande, que aí depois você dá uma olhada. Não, a outra, a primeira lá, que também é muito legal. O que acontece com você é o seguinte também, seus pais souberam te criar, tem base. E uma pessoa que coleciona Asterix e coleciona Mafalda não pode ser ruim, né? Tem que ser inteligente. Mas você vê, Petra, isso aqui, essa história, imagina a sua. Meu pai é incrível, não é por nada, não. Mas... Oi? Essa história que acontece finalmente, uma coisa que acho que durante 30 anos se achava que a Mônica e o Cebolinha iam eventualmente namorar, né? E aí, mas aconteceu aparentemente na sua mão, né? Foi obra sua isso. Conta um pouco disso. Pois é. Não, assim, na verdade, assim, já tinha acontecido um primeiro beijo deles, assim, no comecinho da Turma da
Mônica Jovem, num roteiro do Flávio Teixeira de Jesus, que, nossa, foi uma edição que super bombou, assim, vendeu pra caramba, né, o beijo. Só que, ao mesmo tempo, eles se beijaram e ficou naquilo, sabe? Não engatou um namoro, nada. Então, um dia, uns anos depois, o pessoal da MSP, né, a Alice, esposa do Maurício, numa reunião, falou, olha, a gente estava querendo fazer uma edição para o Dia dos Namorados, que é o Cebolinha e a Mônica namorando. Você não quer fazer? Eu, putz, que responsabilidade, né? Mas vamos lá, né? Aí eu aproveitei todo o meu conhecimento de shoujo mangá, que são shoujo mangá, para quem não sabe, são os mangás para garotas, né, do Japão, e fiz uma história. Assim, eu não quis fazer uma coisa totalmente romântica para não afastar também os meninos que não curtiam tanto essa pegada. Então tem uma pegada meio Scott Pilgrim versus The World, assim, sabe? Tem um lance, enfim, de aparecem uns interessados ali na Mônica e o Cebolinha tem que derrotá-los e tal. Mas botei muito capricho nas cenas românticas, nas cenas deles juntos, coisa e tal, para ficar bem bonito e atrair. E essa edição fez muito sucesso. Ela fez muito sucesso mesmo. Foi até engraçado, porque na mesma época saiu aquele quadrinho do Homem-Aranha que ele encontrava o Barack Obama. Que também vendeu pra caramba, né? E foi muito louco, porque assim, os sites americanos falavam assim, a revista que mais vendeu na América. O americano sempre esquece que a América não é só a América do Norte, né? A América para eles é tudo, e assim, não é. Isso é uma batalha aí eles falavam, nossa, que a revista mais vendida da América é duro. Mas, enfim, o que aconteceu foi que foi engraçado, porque nos sites e fóruns americanos, eles colocavam assim, a revista mais vendida da América, porque eu acho que vendeu, sei lá, 100 mil exemplares, a revista do Homem-Aranha. Só que aí o pessoal falava, tem essa revista aqui do Brasil, que também é a América do Sul, que vendeu 400 mil exemplares. Porque essa revista bateu recorde de venda. Assim, esgotou, sabe? Agora, quem fez a pergunta, quer namorar comigo? Quem fez, ela ou ele? Eu não li, tá? Então... Só lendo a história para saber. Só lendo a história para saber. Tá bom. Mas quem fez a pergunta? Então, é isso. Vamos aproveitar que a gente está aqui na Mônica Jovem, falar um pouco, antes de falar do Tezuka, falar também do negócio do mangá se entrando nas histórias, exato. Né? Conta um pouco disso pra gente. Então, eu coloquei essa capa aí justamente porque representa bem, né? Tipo, como eu falei, tanto eu quanto o Cassaro, a gente curte muito mangá. Então, a gente botava muita referência de mangá, né, nas histórias, assim. Eu sempre coloco a Sailor Mônica, né, a Mônica vestida de Sailor Moon, no caso, o Cascão de Naruto, né. Porque, assim, mas uma coisa que eu acho muito importante de falar é que a influência do mangá na Turma da Mônica Jovem não se limita à iconografia e nem só referência. Porque o que aconteceu? No comecinho, né, nas primeiras edições, eu sinto que o pessoal tinha uma preocupação de deixar muito com cara de mangá, né? Então, fazer muito aquelas coisas de a gota na testa, né? Ou chorando, fazendo cascatinha, coisa e tal. Aquela iconografia mesmo do mangá, mas a narrativa não era mangá. E a narrativa era a turminha, era a mesma da turminha. Quando eu comecei a fazer a Turma da Mônica Jovem, eu comecei a colocar uma narrativa mais puxada para o mangá para ver se era aceito, né? E foi muito legal porque foi muito bem aceito.
Então eu gosto de falar isso, que o que eu tentei levar para a Turma da Mônica, né, da jovem, fora do mangá, não é só o mangá, as carinhas, não é só o olho grande, não é só a iconografia, é a narrativa, é você poder misturar momentos sérios com momentos engraçados, sabe? É você poder falar de certas coisas, você usar recursos narrativos. Então, por exemplo, um personagem fala uma coisa e tem um painel de fundo demonstrando o que ele está pensando. Em vez de ser o balãozinho, né, a nuvenzinha, o balãozinho de nuvenzinha, você usa aquele recurso de mangá de você fazer o personagem em primeiro plano e um painel de fundo mostrando o que ele está pensando, porque eu acho que explora mais visualmente. Uhum. E eu acho que hoje a Turma da Mônica Jovem, assim... Pode falar. Não, é que você me dizendo isso, falar, né? eu fiquei um tanto quanto surpresa, porque na minha cabeça, eu acho que na cabeça de muita gente, foi tipo uma sacada do MSP, assim, comercial, né? De vamos puxar pro mangá, vamos fazer esse apelo comercial para dar um up, fazer uma coisa diferente. Então, eu tô surpresa, você dizendo que foi inserindo ali aos poucos, foi mudando ali e foi causando uma aceitação. Eu já achei que foi pensado. Achei que foi uma... Não, assim, mas é porque tudo foi um experimento. Porque imagina você também tirar todo o público do Maurício que está acostumado com uma coisa e de repente jogar numa narrativa completamente nova. Complicado. Tinha sabe? risco, tanto que assim, tinha risco. Pois sabe? Então teve que ser uma coisa aos poucos, assim. Então, no começo, era essa pegada mangá mais visual, no que dizia o visual, mas a narrativa continuava sendo turminha, né? Só que aconteceu, é porque o meu jeito de escrever, eu escrevo com narrativa de mangá, puxando pro mangá. É o jeito como eu escrevo. E no que eles pediram para mim, eu falei, bom, então vamos tentar fazer, vamos ver, né, se é aceito. Eu fiz um experimento, assim. Aí o pessoal lá curtiu, e depois isso foi publicado e foi tendo uma aceitação do público. Tanto que, assim, a revista vai mudando muito de tom. Se você pega ela do começo para o que ela é hoje, a revista mudou muito de tom. Sabe, no começo ela era muito de gags mesmo, era bem Turma da Mônica mesmo. E aos poucos a gente começou a conseguir ir colocando outras coisas. Por exemplo, uma coisa que é muito, muito típica das histórias do Maurício são os diálogos curtos. Só que eu, por exemplo, escrevo muito, eu sou extremamente verborrágica. O Cassaro vivia brigando comigo, assim, você faz texto demais, não sei o que lá, quadrinho do Maurício tem que ter pouco texto. Mas aos poucos eu fui tentando achar um meio termo, assim, não porque era impossível eu contar uma história com mais profundidade, porque cada edição da Turma da Mônica Jovem tem 120 páginas. Então não estava dando para eu contar uma história com profundidade com balões super curtos. Mas então, assim, eu comecei a colocar balões maiores, mas também tentando não exagerar, né, coisa e tal. E aos poucos, a gente foi colocando elementos, assim, e a revista foi mudando de tom, sabe? Se você pega hoje uma revista A Jovem e você pega a Turminha, você vê que são materiais completamente diferentes. Mas Petra, olha só, eu acredito que essa revista, Turma da Mônica Jovem, ela foi criada para atingir o público de mangá mesmo. Acontece que, até a sua chegada lá na Maurício de Souza, não tinha gente com experiência, vou falar experiência, mas podia falar competência ou qualquer coisa, mas sem demérito nenhum, de criar histórias nesse nível. Eles estavam muito acostumados a fazer histórias infantis sem dúvida. Só mudaram o traço, só isso. E aí, o que o Maurício provavelmente percebeu é que precisava chegar mais próximo do mangá e chegar mais próximo da personagem. E aí, a sua entrada nessa estrutura vale ouro. Porque aí você realmente coloca a Turma da Mônica Jovem no lugar onde ela precisava estar. E aí, indo para o mangá, assim, vamos o que o Maurício Tezuka. fala
Não, mas peraí, deixa eu só comentar isso. Claro, claro. Falou. É que, assim, o Maurício sempre falou que ele percebia que quando a molecada ia crescendo, né? Todo mundo lia Turma da Mônica quando era pequeno, mas ia chegando uma certa idade que o pessoal começava a deixar de ler para ler mangá. E ele tentou, então, começar com essa pegada mangá para ver se ele recuperava esse público, né? E realmente rolou, né? Mas assim, como você falou, sem demérito nenhum aos outros roteiristas, a Maurício de Souza tem roteiristas incríveis, sabe? Mas que realmente são especializados na linguagem do Maurício, né? E eu acho que talvez a Jovem, ela era justamente uma abertura para uma linguagem nova, né? E aí, assim, claro, eu, o Cassaro e outros roteiristas, a gente sempre muito bem orientado, lembrando isso, não é assim que a gente é genial. Sempre ali com acompanhamento do Maurício, da Alice, da Marina, a gente foi encontrando, porque assim, a gente sempre tem brainstorms com eles, a gente não tem todas as ideias sozinhos, né? A gente sempre tem reuniões que a gente conversa sobre o que vai ser a edição, então é tudo muito feito em conjunto nesse aspecto, né? O conceito. Então, com muito acompanhamento e muita orientação, a gente foi encontrando essas maneiras de ir colocando coisas novas, né, na revista. E até que ficou realmente uma coisa bem diferenciada da turminha. O que é admirável nesse trabalho, porque assim em tudo que o Maurício faz, a equipe do Maurício faz, porque eles têm um cuidado profundo com cada produto que eles fazem, profundo, com cada coisa. Então, assim, aí encontram as pessoas corretas para fazer um trabalho belíssimo, belíssimo. Não tem como dar errado, né? Sim. Exato. Tudo tem muito acompanhamento, tudo feito com muito cuidado. Por isso que é a potência que é, né? Sem dúvida. Agora vamos entrar no assunto que todo mundo está querendo falar. Do Tezuka. Então, né? Essa amizade começa com uma amizade entre o Maurício e o Osamu Tezuka, que vem de muito tempo, né? Que eles foram amigos, o Tezuka teve aqui em São Paulo, etc. Mas uma certa altura do campeonato estão lá vocês fazendo os personagens. Aí na capa, olha aí, né? Os principais personagens do Osamu Tezuka. Então, como é que rolou isso? Foi uma ideia que alguém teve num desses brainstorms? Ou assim, foi uma iniciativa de vocês? Eu vou perguntar, não sei se você sabe, teve alguma negociação com a turma do Japão para poder usar isso ou não? A negociação? Claro, teve, né? Não pode. A gente não pode sair botando o personagem dos outros assim, né? Na revista, mais ou menos, Petra, porque nas revistas então, do Maurício sempre teve o Super-Homem, o Namor, o Capitão América, e eu não creio que a Marvel tenha autorizado. Não, senhor. Não, senhor. Sempre teve o Super-Homão. Não, tem Namor, tem Homem de Ferro. Ok, mas são eles. Mas não. Mas o nome sempre muda. Mas não. É uma brincadeira. Uma coisa é uma brincadeira. A gente vai falar de. Então, é uma paródia. Se a gente for falar legalmente, existe uma diferença entre paródia e você usar o personagem mesmo. Tem coisas que são claramente. Tipo, o Flávio faz lá os clássicos do cinema, né? E é tudo paródia. O nome muda, o visual nunca é exatamente igual. É aquela coisa, é para você notar a diferença, mas você vê que não é o mesmo personagem. É a mesma coisa ali daquela capa da revista que eu fiz, que tem um Cascão que lembra o Naruto, tem uma Mônica que lembra a Sailor Moon, mas não é igualzinho. O design é um pouco diferente. É pra gente, é pra referência ficar óbvia, né? Mas no caso dos personagens do Tezuka, exato, sabe? Porque falando assim, estritamente da lei mesmo, prevê-se uma brecha para paródia. Paródia pode, o que você não pode é usar o personagem, o copyright, né? O design do personagem com o nome oficial do personagem. O copyright você não pode usar.
né? Eu falo isso porque eu acho interessante, porque muita gente já me questionou, sabe? Sobre isso, assim, como vocês fazem ali, como é que vocês fazem os personagens que são cópia? Eu falo, não é cópia, é paródia, existe uma diferença entre cópia e paródia, inclusive na lei, sabe? Existe uma diferença entre cópia e paródia, não é a mesma coisa, gente. Então, no caso dos personagens do Tezuka, são os personagens mesmo. Uhum. Ana, você estava falando? Desculpa, Ana, pode falar, não entendi. Não, é porque, assim, eu sei que tem, nesse meio, assim, tem essa questão de plágio conceitual, mas eu acho que não cabe, mas tem gente que interpreta dessa forma, porque você pegou um conceito de alguma coisa que já existe e trouxe para aquilo, adaptou para você. Mas no caso do Maurício, entra na questão tá bem claro. No caso do Maurício, é tão explícito isso que saiu, né? Sabe? Saiu. Se tivesse algum problema, não ia sair desse bloco. Sim, com certeza. Gente, a revista Mad não existiria. Sim. Sabe? A Mad, a revista Média faz um monte de paródia de filme, coisa e tal, e é até mais óbvio, sabe? Então, existe, assim, eu não sou advogada, eu não vou saber te falar aqui a lei, mas eu sei que existe uma diferença, sabe? E é o que eles falaram, assim, se o design do personagem não tiver igual e ele tiver outro nome, mas você reconhece, você usa para fins de humor, é paródia, sabe? Sim, entendi. Bom, entrando no assunto mesmo da chegada dessa turma, como foi esse processo desse trabalho, desde o início? Então, é isso que eu tô querendo falar. Os personagens do Tezuka, no caso, são personagens mesmo, não é nenhuma paródia, eles são eles mesmos. Sim. Né? O copyright está lá. Então, no caso, o que acontece assim, como o Tony falou, né? O Maurício e o Tezuka tinham uma amizade, né? Eles tinham uma relação de amizade. E eles tinham um plano de fazer um quadrinho juntos. Só que, infelizmente, lá em 89 o Tezuka falece. Né? O Tezuka se foi e o plano ficou inconcluído. E aí, um dia, assim, mas assim, as relações entre a Tezuka Productions e a Maurício de Souza Produções sempre se manteve muito boa, né? E o que aconteceu foi que um dia o Maurício falou que tinha conversado com o pessoal da Tezuka Productions e que eles estavam querendo fazer esse trabalho, né? Esse quadrinho que nunca aconteceu. E ele falou, talvez com a jovem seja até melhor, porque como eles já são crescidinhos, né, eles podem viajar, eles podem fazer um monte de coisa que eles pequenos não poderiam. Então, talvez a gente possa realizar isso na jovem. Aí foi muito engraçado que ele perguntou para mim e para o Cassaro, assim, vocês gostam de Tezuka? E a gente adora. Então, foi assim, perfeito, sabe? Eu quase caí para trás. Eu amo a Princesa e o Cavaleiro. Eu amo, assim, é um dos mangás que eu mais gosto na vida, sabe? E então foi um prazer, assim, eu nem podia acreditar que, assim, eu não só já estava ali trabalhando com a personagem super icônica do imaginário brasileiro, que é a Moni, como ainda ia fazer com os personagens do Tezuka, sabe? Pô, é muita sorte, sabe? Eu fiquei muito feliz. Que bacana. É um crossover, Lúcia. É um crossover. A Lúcia perguntando. É um crossover, sim. E teve mais de um. Teve essa edição que é dupla e depois teve outras. Precisa sair encadernado esse material aqui, né? Seria lindo. Isso saiu no Japão também? Só as histórias do Tezuka? Eu perdi? Não, sim, parece que aparentemente sim, porque tem um encadernado tem um encadernado que é essas duas edições, que é essa edição dupla, Tesouro Verde, e depois teve uma história que é só o pessoal com a Safiri e depois só o pessoal com as Pro Boy. E essas saíram encadernadas também.
apesar que eu peguei individualmente, todas tinha os crossovers estão guardadinhas na minha coleção, em algum lugar. E você todas? E você que fez o roteiro de todas? Desculpa. Fiz o roteiro de todas. Sim. Esse material saiu no Japão também, Petra, ou saiu só aqui? Que eu saiba, saiu sim. Que eu saiba, saiu sim. Porque normal, o Maurício já tinha uma penetração no Japão, né? Já a revista da Mônica criança, né? Já saiu no Japão há um bom tempo, sim. Fazia um sucesso lá. Parece que o Horácio, inclusive, sim. Era o personagem favorito dos japoneses, né? Até porque eles gostam de dinossauro, né? Desde o Godzilla, eles gostam de dinossauro. Mas, o Horácio ele é preferido porque ele tem uma estrutura muito semelhante aos personagens japoneses infantis. O olhão grande, a cabeça grande, sim. O corpinho pequeno e tal. É muito semelhante. Então, foi muito amigável. Kitty, né? Horácio, meio Hello Kitty, assim. Exatamente. Já a turma da Mônica não foi tanto, porque uma das coisas que pegava, segundo o próprio Maurício me falou, é que eles não gostavam que meninas batessem em meninos, achavam isso estranho, então havia uma certa restrição a esse personagem lá. Mas eu queria saber de você como você recebeu esse material, quais foram as instruções para você desenvolver a história e o que você sentiu na hora que você começou a escrever uma história que envolvia dois ícones, dois personagens ícones, do Brasil e do Japão. Eu queria que você contasse esses detalhezinhos de você ficar acordada de noite, sei lá, eu não sei o que aconteceu. Então, a gente teve bastante conversa com o próprio Maurício para entender o que ele queria, né? Porque, assim, tem histórias que eu tenho mais liberdade ali para eu criar, né, tal, mas eu acho que nessa a gente tinha que fazer jus ao que o Maurício queria fazer com o Tezuka, sabe? Não era uma coisa que eu só podia tirar da cartola. Então, a gente conversou muito com o Maurício, ele falou muito, assim, ele falou de uma viagem que ele fez para a Amazônia, porque o Tezuka queria muito que se falasse dessa questão de ecologia. Aí o Maurício contou de uma história de quando ele foi para a Amazônia, que ele conheceu uma instituição lá, que inclusive aparece na revista, mostrou fotos, sabe? Tipo, foi muito cuidadoso, assim. A gente teve muita conversa com o Maurício para poder fazer jus mesmo, assim, né? Você e o Cassaro. Sim, porque o Cassaro, ele estava fazendo o layout das minhas histórias na época, né? Então, geralmente as reuniões eram com nós dois, né? Então, a revista eu que escrevi e o Cassaro fez o layout das histórias. Mas foi muito isso, a gente teve muita conversa e sempre o acompanhamento ali da Maurício, e tudo que a gente fazia também ia para o pessoal do Japão para eles pré-aprovarem, porque a história não dependia só da aprovação aqui. Sim. Então, assim, a gente fazia aqui, então a gente ia fazendo as páginas, ia mandando, e isso ia para aprovação do Maurício, e depois para o pessoal do Japão. Interessante isso. Travou. Vamos aguardar um pouco. Acho que a Petra caiu. A Petra caiu. Deixa eu falar com ela no Facebook. Tá. Eu ia até mencionar, né, que no ano passado o filho do Tezuka esteve no Brasil. Opa, voltou. Oi, Petra. Voltou. Acho que o meu sinal caiu aqui. Mas então, então tudo que a gente fazia aqui ia para o pessoal do Japão também, e assim, tinha modificações, às vezes eles falavam, eu acho que agora o personagem tal não está aparecendo tanto quanto o outro, sabe? Então tinha algumas orientações, a gente não quer
que o personagem X faça tal coisa, procura uma outra solução. Essa imagem eu coloquei aí porque eu acho muito engraçado que a primeira vez que eu ouvi falar de Osamu Tezuka foi no gibi da Turma da Mônica. Nesse gibi aí que falava do falecimento do Tezuka. Foi Mas olha, Petra, isso não foi só você, porque os personagens dele eram conhecidos aqui, mas ele não era. Então a gente conhecia, a gente conhecia a Princesa e o Cavaleiro, mas não sabia de quem era, não aparecia nunca o nome do cara. Então a gente conheceu o nome Osamu Tezuka pelo Maurício, porque antes a gente só conhecia os personagens, né? Que chegava, que, aliás, a Princesa e o Cavaleiro assim, acho que era super bem sucedido, mas aqui, inclusive, tinha uma coisa horrorosa que você talvez não tenha pegado assim, mas aqui passava completamente fora de ordem quando eu era moleque, e era uma merda, porque assim, num episódio, todo mundo já sabia que ele era uma garota. No episódio seguinte, ninguém sabia. E era uma coisa muito louca de assistir, assim. Não tinha continuidade. Né? Péssimo. É péssimo, porque a história é em continuação. Péssimo. Né? Mas claro. Enfim, coisas da TV brasileira, né? Era a falta de costume, né? De passar as coisas numa ordem, né? Desenho passa qualquer um. E os caras, a cultura na época de desenho era a Hanna-Barbera, que era episódios completos, né? Então o cara que programava na TV, ele pegava o primeiro que ele via na frente e focava, ele nem assistia, né? Então a gente via assim, né? Aleatoriamente. Aleatoriamente. Aí você fazia a edição na sua cabeça, né? Você lembrava dos episódios e ia colocando na ordem na sua cabeça, assim. Ih, travei eu agora. E quem é essa aqui, Petra? Pois é, sou eu. Essa daí eu coloquei justamente para mostrar. Isso foi antes da gente fazer o crossover. Mas justamente eu gosto tanto da Princesa e o Cavaleiro que eu fiz o cosplay dela. Fiz o cosplay da Princesa Safiri. Eu amo muito esse mangá. Eu gosto muito. Vamos falar um pouquinho Desculpa, Ana, pode falar. Não, tô elogiando. Diz que ficou linda. Tá. Obrigada. Agora, conta um pouco desse seu lado cosplayer, que você também é conhecida como cosplayer. Eu conhecia você só como roteirista, mas como é que é como é que isso começou? Veio junto com o mangá, com os festivais? Isso é uma coisa que é engraçada para mim, porque eu vi isso acontecer junto com o mangá. Antes ninguém fazia. Antes o que tinha assim, festa fantasia que alguém ia vestido de Batman, ponto. Mas não era essa coisa tão levada a sério, não tinha todo esse preparo, porque no cosplayer a gente vê que tem fantasias que são só para curtir, que o cara coloca uma roupa qualquer e pronto, mas tem coisas muito elaboradas. Tem gente que gasta uma grana na fantasia, que faz um negócio assim, muito elaborado, né? Fica perfeito. Então, fala um pouco desse mundo aí pra gente. Então, eu sempre curti muito teatro, coisa de interpretar, assim, eu sempre gostei muito, né? Minha mãe era atriz, então esse mundo, assim, me fascinava muito. Mas eu sempre ficava muito triste que nas escolas nunca tinha um estímulo disso, assim, da gente fazer uma peça, da gente fazer... eu achava muito triste, porque eu sempre achei muito legal essa coisa de interpretar. Quando eu brincava, quando eu era criança, eu adorava fazer que eu era personagens dos filmes, dos desenhos, sabe? Eu adorava brincar assim. E o que aconteceu foi que quando eu comecei a consumir, assim, quando eu comecei a curtir mangá, tinha umas revistas informativas, né, que saíam aqui, que era Animax, tinha Animax, era uma revista que eu adorava, que falava muito de como eram as coisas no Japão. E um dia teve uma edição que falava isso, porque eles fazem um negócio lá, que é o cosplay, eles se vestem dos personagens, coisa e tal. E eu achei incrível aquilo, assim, nossa, eles vão, tipo, nos eventos e que tudo, sabe? Aí, quando foi anunciado que ia ter um evento aberto para o público, o primeiro evento que teve aberto para o público, assim, que foi a MangaCon, eu falei, eu vou de cosplay. Eu vou fazer um cosplay e eu vou de cosplay, sabe? E o primeiro cosplay que eu fiz, na verdade, foi de um menino. Olha aí a Princesa e o Cavaleiro já influenciando. O primeiro cosplay que eu fiz foi do Yusuke, de Yu Yu Hakusho.
porque era uma roupa bem simples de fazer e eu podia usar meu próprio cabelo, era só jogar para trás e tal. Então era bem simples e eu fui de Yusuke, assim. E aí fez o maior sucesso. Aí lá no dia eu conheci outros cosplayers, outras pessoas tiveram a mesma ideia que eu, muitas meninas, né? Aquilo que eu falei de ter uma abertura para garotas muito grande, assim. E aí era sempre assim, quando tinha um evento, eu sempre ia de cosplay. E eu, com o tempo, foi ficando cada vez mais elaborado, foi ficando cada vez... A graça para mim era fazer super caprichado, investir pra caramba, porque também tinha competições, né? O pessoal justamente era convidado para fazer uma apresentação no palco. Então, pô, isso é o máximo, sabe? Você poder ir e interpretar o personagem era exatamente o que eu fazia quando eu era criança, sabe? Só que agora você fazer com a roupa lá, com o figurino, pô, é o máximo. E por muitos anos eu fui, na verdade, apresentadora de evento. A gente fez o AnimeCon, a gente se organizou para fazer o AnimeCon, e eu era apresentadora do concurso de cosplay. Então, por muitos anos eu fui só apresentadora, até a hora que eu falei, não, agora eu quero fazer para me apresentar também, eu também quero me apresentar. E eu comecei a fazer, e tem nossa, se você vai no YouTube, você encontra um monte de apresentação minha de cosplay. Legal. Agora, você tem essa experiência já de sua mãe e tal, mas manter isso é caro, né? Você manter esse hobby é caro, porque é um hobby. Ou você usa ele. É um hobby. Não, uso nos eventos, mas é um hobby mesmo. A gente vê como um hobby. E é caro mesmo, né? Tipo, no caso, é aquela coisa, trabalhando e juntando dinheiro. Tanto que o pessoal fala, porque cosplayer, coisa infantil. Eu falo, não é infantil não, porque você precisa ter dinheiro, você precisa trabalhar para ter como pagar. E é uma coisa que começou no universo mangá, e você vê que os primeiros cosplays eram de personagens japoneses, mas isso se expandiu, e você começa a ver cada vez mais, assim, aí foi começando a acontecer, né? Na verdade, aqui no Ocidente, a gente tinha muita tradição de cosplay dentro do fandom de Star Trek. O pessoal fazia muito cosplay do fandom de Star Trek. Os treks, não, mas basicamente todos com o mesmo uniforme. Então, é isso que eu falo que é a diferença. Mas aí é que tá, você falou uma coisa muito boa, porque eu sempre falo que essa é a diferença. O pessoal de Star Trek só colocava o uniforme e ia. No caso, eles não estavam fazendo o Capitão Kirk, o Capitão Picard. Eles estavam fazendo um camisa vermelha. Eles só colocavam o uniforme. No caso do cosplayer, né, de personagens japoneses, é um negócio de fazer aquele personagem específico. Se ele tem o cabelinho assim, a gente pega a peruca e bota bob no cabelo pra ficar viradinho. Muito mais elaborado. Muito mais elaborado. Muito mais elaborado. E assim, em relação às pessoas dos eventos, né? Porque eu sou aquela doida que se eu ver um cosplayer bem feitinho, assim, eu fico maluca, quero tirar foto. Então eu vejo que tem algumas pessoas que ficam tão lindas, assim, que não conseguem nem parar para tomar água. Tipo, é um passo, centenas de fotos. Você já chegou a passar por essa situação, assim? É assim mesmo. Várias vezes. Tinha evento, assim, era normal passar o evento em jejum, assim, não conseguir tomar água, não conseguir comer, você só consegue comer e tomar água depois que você tira o cosplay, depois no fim do evento, você tira tudo e aí você vai comer alguma coisa, você vai tomar uma água. Água, às vezes, a gente sobrevive, porque tem uns cosplays que são muito abafados, né? Então sempre tem aquele amigo que vai buscar uma água para você, coisa e tal. Mas é muito normal você passar o dia todo sem conseguir comer, sem conseguir conversar. Eu tinha um problema nos eventos, isso foi uma coisa engraçada, uma história engraçada, porque muita gente falava que eu era snob, porque muita gente nos eventos vinha conversar e eu não conseguia dar atenção. Mas eu não conseguia dar atenção porque sempre tem gente querendo tirar foto. Então não tinha como eu ficar ali à toa batendo papo. E como eu não conseguia dar essa atenção para as pessoas, o pessoal ficava, nossa, mas a Petra é muito snob, ela não conversa com a gente. Mas eu não converso porque não dá,
gente. Sabe? Até porque em vários eventos eu tava trabalhando, como eu falei, eu era apresentadora, né? Então, sempre estavam me chamando para alguma coisa, então você fica meio louco quando você tá de cosplay, assim. É uma experiência meio fora do corpo, meio esquisita, assim. Você fica meio adrenalina, assim, você fica fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, um monte de gente querendo falar com você e coisa e tal, então você fica meio atarantado, assim. Uhum, mas é muito divertido. Esses eventos são muito extenuantes para quem está lá dentro trabalhando e fazendo as coisas. Você em algum momento trabalhou nesses eventos, mas quando você ia só como cosplay, você não ganhava nada e passava por tudo isso. Pois certo? Gente, isso que... Até para você ir fazer xixi, às vezes é um problema, né? Porque é verdade. Imagina você tá com a armadura do Homem de Ferro, te dá vontade de fazer xixi, como é que você faz? Pô, você... Não, meu amigo, é muito simples. Você tem que ir antes de botar o cosplay. Depois você, você evita tomar o máximo de água que você pode, evita isso, porque você só vai no banheiro depois que você tira a fantasia de novo. É assim, sabe? Tem toda uma logística envolvida. Quer dizer, isso daí é mais um grande prazer, porque em termos de grana, raramente... Porque, assim, tem alguns cosplays que são pagos, né, para irem em eventos. Também tem isso, né? Nossa, gente, mas isso é um maior mito, viu? Eu vou falar que você recebe uma merreca. Eu já fui, assim, como cosplayer contratada, tal. Você não... você ganha, assim, um vale coxinha, sério. Sabe? O pessoal, olha lá, o cosplayer profissional ganha dinheiro. O pessoal acha que a gente é muito... Nossa, ganha, né, um cachezão. Que nada, sabe? A gente tá lá porque a gente curte fazer cosplay. Porque o pessoal não paga cachê alto, não. Rola pelo menos não pagar entrada. Que nem eu sei de claro. Sim. No mínimo isso, né, pô? No mínimo isso. Mas geralmente é assim, eles te dão uma graninha e assim, o dinheiro para comer, sabe? Oi? Mas você faz tipo um concurso antes, né? Para quem passar, vai entrar, ganha tem uma quantidade X de ingressos. Não. Tá misturando as coisas, não. Geralmente, porque assim, em evento, o normal é você, como cosplayer, pagar para entrar mesmo, sabe? Os concursos são outra coisa. Os concursos são para quem já está lá, para se apresentar, para poder fazer uma apresentação para o público, coisa e tal, mas não... Assim, por muito tempo também os prêmios eram muito ruinzinhos, às vezes... Assim, ruinzinhos, né? Mas assim, era um mangazinho, umas lembrancinhas, né? Com o tempo, foi surgindo alguns concursos que eram melhores, assim, aí dava um dinheiro mais legal, coisa e tal, mas não tem nada a ver com ser contratado, por exemplo. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. A gente precisava ainda abordar aqui um tópico, né, da turma jovem, que a gente até comentou, né? Eu queria voltar à turma jovem. Então, exato. Tem aquele episódio, você criou uma personagem, você desenvolveu uma personagem já existente na Mônica. A gente sabe que é uma personalidade forte, então você manteve toda a coerência dentro desse universo e fez uma Mônica jovem com uma personalidade forte, que ela é isso, né, basicamente. Sim. E aí começou um estresse por conta disso, que falaram que estão transformando a Mônica nisso, naquilo, querer te cancelar, foi uma coisa maluca, né, que aconteceu, né, eu lembro na época, do nada, começou um burburinho, mas passou, né, isso foi uma coisa pontual, né. Caiu. Bem na hora que... Bem na hora. Tá? É um assunto, travou. É normal. A internet, era de pandemia, ela é complicada. Tem dias que não dá nem para usar. Muita gente, né? Já volto já. Peraí, tá entrando. Vai entrar de novo. Voltou? Voltou. Oi. Gente, a minha internet tá meio ruimzinha, desculpa. Imagina. Minha internet me trollando aqui.
Mas enfim, mas o que aconteceu foi que teve uma edição da Turma da Mônica jovem que eu escrevi, em que a Mônica chamou Dentuça Eu sei que um de vocês está com a edição aí, em que a Mônica olha aí. O que acontece, pode subir um pouquinho isso. O que acontece gente, é muito louco como são as coisas, né? Porque assim, na verdade essa edição, ela fala sobre pressão estética. Porque é um negócio sobre a Mônica ter que usar aparelho, e aí o pessoal da escola se divide nas opiniões, alguns falando que ela não tem que usar, porque se ela usar, ela vai deixar de ser ela mesma, coisa e tal, e alguns dizendo que ela tem que usar sim, coisa e tal. E na época, foi bem quando saiu aquele filme Guerra Civil da Marvel, aí eu fiz tipo que era treta civil, né? Tipo, os dois grupos da escola se dividindo, até uma hora que a Mônica vira e fala: escuta, vocês estão todos aí falando sobre mim, e sobre o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, só que vocês estão esquecendo que quem decide isso sou eu. Vocês estão todos discutindo isso como se eu não estivesse aqui, como se eu fosse só um conceito, sabe? E eu tô aqui, e quem vai resolver isso sou eu. Aí ela fala: porque meu corpo, minhas regras. Qual que é o problema? Essa é uma frase típica do feminismo, né? Só que, assim, muitas vezes é usado para defender a questão do aborto. Só que aí, pronto, o pessoal falou: pronto, agora a Mônica é uma feminista louca. Teve gente que inventou que a história era sobre aborto, sabe? Tipo, meu Deus do céu, nem leu a revista e já tá reclamando. E surgiu todo um movimento na internet contra a edição, gente muito brava, gente dizendo que eu tinha que ser despedida, que era absurdo, colocando essas coisas numa revista para criança. Então, gente, não é nada disso. Primeiro, assim, a gente nunca falaria de um tema polêmico desse sem ser muito estudado, sem ser uma coisa muito, sabe? E outra coisa, essa frase não é especificamente sobre aborto, essa é uma frase real, gente, porque o corpo da gente, a gente que decide o que vai fazer. Sou eu que decido se eu vou ter cabelo colorido, se eu não vou ter, se eu vou ser gorda, se eu não vou ser, sabe? Sou eu que decido o que eu faço. Não é uma frase em si que deveria ser polêmica, mas o pessoal tirou de contexto e isso causou um tremendo mal-entendido. E aí a gente teve duas vertentes, né? A gente teve os pais preocupadíssimos com o tipo de material ao qual os filhos estavam sendo expostos. E a gente também teve os trolls antifeministas, né? Aqueles incels, né? Que a gente fala os involuntary celibates, assim, pessoal que estava na internet para causar mesmo. E começaram a me perseguir e assim, para me trollar. Porque assim, é feminista, vamos caçar feminista, sabe? Tipo, porque feminista é inimigo, sabe? Tipo, e aí foi assim, os pais que estavam preocupados com o tipo de material ao qual os filhos estavam sendo expostos, foi o mais fácil ali não fácil, né? Mas a gente mostrou, não, a história foi tirada de contexto, não é sobre isso, coisa e tal. Agora, o pessoal que tava lá pela trollagem foi dureza, foi o pessoal, não foi nem que, eu não digo nem que eles tentaram me cancelar. Eu acho que eles tentaram me sacanear mesmo, sabe? Tipo, porque fizeram montagem com a minha cara, sabe? Começaram a escrever para Maurício de Souza, se passando por pais preocupados, mas eu sabia que não era, sabe? Tipo, teve umas coisas muito tensas, assim. Foi baixo nível, assim. E tudo porque, assim, tudo pela questão de que tem essa coisa, meu Deus, as feministas são radicais. Sendo que, assim, o feminismo tem várias vertentes, né? E, assim, o feminismo em si não fala de nada absurdo, fala só que mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens. Assim, isso não deveria ser uma coisa absurda, sabe? Isso não deveria ser uma coisa vista com tanto medo. Mas existe o pessoal que, claro, existem questões polêmicas dentro do feminismo. Às vezes uma vertente do feminismo não concorda com outra, sabe? Existem discussões e tem coisas que são polêmicas mesmo. Mas justamente, jamais eu colocaria uma questão como aborto, uma questão super séria, né? Uma questão que tem 1000 questões envolvidas, nunca colocaria com leviandade numa história do Maurício, até porque ele mesmo não permitiria, né? Então, realmente, a história foi tirada de contexto.
Mas o que esse povo mais faz é isso: esperar uma escorregada de alguém, tirar alguma coisa de contexto para criar um movimento político em cima do que eles querem dizer. Na verdade, é isso. Eles sequestram a discussão para a pauta deles. Eles sempre fazem Perfeito, isso mesmo. Foi totalmente fake. E foi no fundo, se a gente for pensar, foi uma fake news, né? Porque nunca aconteceu isso, nunca foi a discussão, nunca, sabe, o pessoal tentou criar uma coisa em si, algo que não tinha. Gente, a Mônica estava falando dos dentes dela, sabe? Ela estava falando sobre usar aparelho. E que não tem nada demais. Realmente não é ela decide se ela quer usar ele ou não. Então é muito complicado. Sim. É muito complicado. Seguindo em frente, mas eu queria aproveitar o espaço para dizer que eu também. Não, deixa só eu aproveitar o espaço, só para dizer que eu também recebi muito apoio da comunidade de quadrinhos nesse assunto. Muita gente me apoiou, indo na página da Turma da Mônica Jovem responder comentários de gente que estava indo lá trollar ou reclamar. Então eu tive um apoio muito grande da comunidade de quadrinhos e eu sou muito grata, principalmente das quadrinistas, das mulheres quadrinistas. E eu queria só agradecer muito, assim, porque fez muita diferença para mim na época, porque claro que eu fiquei muito chateada, né? A gente segue em frente, mas fica chateado. Mas, assim, o apoio que eu recebi foi imensurável, assim. Mas isso não gerou nenhuma situação para você dentro da MSP? Desculpa, não entendi. Mas isso não gerou nenhuma situação para você dentro da MSP? Não, eles compreenderam, né, que foi uma coisa tirada de contexto. Eles ficaram assim, talvez a gente devesse ter tido mais cuidado, talvez não usar essa frase. Mas para você ver como a coisa era inocente, assim, passou pela mão de um monte de gente. E a frase não causou nenhum estranhamento, sabe? Quando passou pela mão editorial. do Maurício. Não foi. Eu sinceramente, eu não considero nem acidente, porque, sinceramente, eu não considero que eu estava errado. Exatamente. Eu não considero que essa é uma frase. Eu não me arrependo, e como eu falei, essa história passou pela mão do Maurício, dos editores da Panini, e ninguém viu nada demais. Então, realmente foi o que falaram. Sequestraram a pauta para criar algo em cima. Foi uma fake news. Pegaram uma coisa e tiraram de contexto. Não foi um acidente, porque não mas quando eu digo acidente, Petra, é sabendo dessa possibilidade, hoje vocês não usariam mais essa frase. Percebe? Porque sabem que tem esses caras lá fora a fim de fazer esse tipo de discussão, de pegar qualquer coisa e transformar aquilo numa coisa que não é. Então, nesse sentido que eu falo, ninguém viu nada demais, porque não tem nada demais, mas também, acho que há 4 anos atrás, as pessoas estavam menos acostumadas com esse tipo de trollagem. Um tempo depois, aconteceu uma situação, não sei se vocês lembram, pegaram uma tira da internet, claro, não vou lembrar qual que é, ou um livro didático, não lembro, era uma tirinha da internet, que tinha os diálogos da tirinha, que era do Chico, se eu não me engano, tinham sido alterados. E aí foram causar polêmica em algo alterado. A pessoa que usou aquilo que teve a responsabilidade de não verificar a fonte. Por favor, exatamente. Né? Exatamente. A tirinha da Laerte, que foi alterada também. Pegaram uma tirinha pegaram uma tirinha da Laerte e trocaram o texto. E começaram uma discussão em cima da Laerte. Porra, pior ainda. Ou seja, esse povo tá assim, né? A questão, tem muita gente mal intencionada. Tem muita gente mal intencionada. Tem. A questão, gente, é que se começa a pensar nesse negócio, não vamos escrever dessa maneira porque vai ter esse tipo de reação, de trollagem, de não sei o quê. Autocensura é horrível. E eu acho que olha que a gente tem muito cuidado. A gente tem muito cuidado na MSP. Assim, a gente já deixou de usar certos termos, porque, por exemplo, isso é uma coisa engraçada até para o pessoal de Portugal. Assim, tem um termo que a gente usou numa historinha, que era rapariga, que no Nordeste tem uma conotação super negativa, e a gente não sabia.
sabe? E aí a gente, por exemplo, aboliu de usar... Nossa, porque a gente recebeu carta de leitor do Nordeste muito indignado. Nossa, esse termo... E a gente usou, sabe? Em Portugal, imagina, né? Não tem problema nenhum. Essas mas coisas assim, então a gente já não usa, sabe? Então, e a gente já não usa, sabe? Então a gente tem muito cuidado, na verdade, para não ofender ninguém, sabe? Por isso mesmo que eu falo que eu acho que essa é a maior prova de que essa frase em si não tem nada de errado, a frase nada, absolutamente nada. Porque, sabe, a gente é super cuidadoso já, e isso passou na mão de um monte de gente que ninguém viu nada demais. Porque a frase em si realmente não tem nada demais. O problema foi a ligação ideológica que fizeram, né? E como você falou, sequestraram, aí tiraram de contexto completamente, inventaram mesmo, assim, sabe? Porque a história sobre aborto, não, nunca, imagina, claro que não, sabe? A gente nunca faria nenhuma, sabe? Claro que não, sabe? É absurdo, assim, como foi toda uma intenção. Mas eu ouvi algumas pessoas dizendo que era uma mensagem subliminar. Isso é a coisa mais louca. O pessoal acha que você recebe uma missão assim, vamos derrubar o governo com uma história em quadrinhos, assim. Isso não é assim, sabe? Mas tem gente que pensa desse jeito. Começa as teorias da conspiração, né? Eu vi várias pessoas falando isso e eu só digo uma coisa. Não é uma mensagem subliminar porque eu nunca usaria uma metáfora tão ruim competente. Desculpa, gente. Eu tenho parâmetros. Eu nunca usaria uma metáfora tão ruim quanto comparar um feto com um dente. Sabe? Só digo isso. Então vocês podem ficar tranquilos, porque eu nunca faria isso, porque o meu senso crítico não permitiria. Sabe? Meu senso crítico e ético não permitiria. Bom, só seguindo com mais uma coisinha sobre a turma, você segue fazendo os roteiros da turma atualmente? Então, faz um tempinho já que eu não estou fazendo a Jovem, se bem que esse mês vai sair um roteiro meu da Jovem, mas faz um tempinho que eu fiquei mais no Chico Bento Moço, né? É o Chico Moço também, verdade. Então, porque tem o Chico Moço também. Gente, só um minutinho, eu vou ligar a luz porque tá ficando escuro, tá escurecendo. Melhorou. tá ficando escuro aqui. Então, deu uma melhorada. Então, eu fiquei um bom tempo fazendo Chico Bento Moço, e ano passado eu fiquei o ano todo fazendo Geração 12, que é esse que o Luiz Henrique, inclusive, está comentando aí, que é uma revista nova que surgiu, né, ano passado. Mas aí, por algumas razões de saúde e tal, eu dei uma saída e tal. Mas eu fiquei um tempinho fazendo mais essas duas revistas, assim, mais o Chico Moço. Mas de vez em quando eu fazia uma turma jovem. A última jovem que eu fiz, inclusive, foi o encontro com o Astro Boy. Teve um encontro só com o Astro Boy, eu acho que foi a última jovem que eu fiz. E esse mês está saindo uma edição nova. Já foi anunciada, que tem um roteiro meu. Você fica com ciúmes quando vê a Turma da Mônica Jovem sendo escrita por outro roteirista? Não, eu acho que assim, a gente tá na MSP, a gente tá consciente, né, que não somos só nós que fazemos, que por muito tempo fui mais eu mesma, né, mas acho que a gente tá ciente que tem outras pessoas ali e tal. A única coisa que eu às vezes fico um pouco incomodada, mas isso é inevitável, até pelo volume de trabalho, é que às vezes a gente se preocupa em fazer uma coisa com uma continuidade e às vezes algum roteirista não prestou atenção em algo que aconteceu numa edição e às vezes acaba desviando um pouco ou contando duas vezes a origem de algo, sabe? Não é comum. Geralmente a gente tem muito cuidado com essas coisas, né? O pessoal lá na MSP é muito cuidadoso, mas de vez em quando acontece, assim. Mas isso assim, é porque a gente deveria se comunicar mais, né? E a gente se comunica, na verdade. Mas é aquela questão que não... É um volume muito grande de coisa, né? É muita coisa sendo feita ao mesmo tempo. Então, às vezes, não acaba fugindo alguma coisinha, né? Aí sim são acidentes.
Ô, Petra, e tem alguma coisa que você fez, assim, que te deixou, assim, com aquele gosto de quero mais, sabe? De dizer assim, isso aqui merecia uma sequência. Tem várias histórias que eu acho que mereciam. E de vez em quando eu tenho espaço, eu converso com eles, eu dou sequência a uma história, um arco, né? Teve um arco que chamava Circo Macabro, que depois eu consegui retomar num arco mais para frente, sabe? Tem umas coisas que... Mas, assim, o que eu sempre falo, assim, que eu nunca canso de fazer é com os personagens do Tezuka. Eu sempre gosto. sempre curto. Que legal. Você leu Pluto? Para deslanchar melhor, então, são essas as histórias, né? Que você senta e fala assim, então, é porque tem vários personagens que sempre é legal de trazer. Tem uma personagem chamada Brisa, que é uma androide, então ela já voltou várias vezes, porque eu gosto muito desse tema de inteligência artificial. Eu sou muito fã de Star Trek, e o Data é o meu personagem predileto. Não sei se alguém aí é tracker, né? Mas perguntaram aqui nos comentários. Perguntaram? Não notei. Mas eu sou muito fã de Star Trek. Legal. E o Data é o Android, né, de Star Trek. E eu adoro as discussões que surgem. Olha aí, muito bom, excelente, muito bom, Eric. Usei muitas vezes. Mas fora a questão do Data mesmo, eu gosto dessa coisa da inteligência artificial. Meu filme predileto é Blade Runner. Eu fiz uma edição baseada em Blade Runner também, sabe? Então, às vezes, tem alguns temas que me empolgam para escrever. Tá me falando, vai ser muito legal escrever sobre isso. E sempre que eu posso trazer de volta, eu trago de volta. Então, são histórias que... É engraçado, porque ou elas saem muito de boa, ou elas são mais difíceis porque eu quero fazer muito bem, assim, então eu fico assim super cuidadosa tentando fazer o melhor possível. Mas durante esse tempo que você foi a principal roteirista, você tinha assim um planejamento editorial, tipo, de algumas edições, nessa eu vou falar disso, nessa outra eu vou falar daquilo, depois eu vou emendar com tal coisa, ou ia saindo naturalmente conforme ia te pintando inspiração? Você tem alguma coisa assim? Era meio a meio, assim, porque algumas coisas tinha, assim, as coisas que eu gostaria de fazer, coisa e tal, mas tudo era discutido, né, com o Maurício, a Alice, a Marina, nada era só porque eu queria fazer. Geralmente tem sempre uma discussão, ali tem um acompanhamento, né? Então, assim, às vezes eu quero fazer uma coisa, mas às vezes eles vêm com um tema, falam, a gente queria muito trabalhar esse tema aqui, sabe? Então eu falo, bom, então eu não vou poder fazer o que eu estava pensando que seria legal fazer esse mês, sabe? Mas tudo bem, e assim vamos. Em compensação, também eu tenho toda a liberdade de chegar para eles e propor um tema, e às vezes eles curtem, e a gente conversa sobre o que eles acham que é o mais adequado para esse tema. Sempre tem muita conversa, tem muito diálogo, assim. Eles são bem acessíveis? O Maurício é acessível, né, nessas sugestões? O Maurício, a Alice? Eu acho o Maurício bem acessível, assim. Tanto que eles estão acostumados já, assim. Tipo, quando eu termino um roteiro, eu já marco uma reunião para falar da próxima história, porque geralmente eu chego justamente querendo saber o que eles estão a fim de falar, para a gente meio que criar junto, sabe? Você falou que tem algumas histórias que são difíceis, porque você quer fazer, gosta do tema e tal. Chega a doer escrever isso? Chega a te cansar, a te maltratar internamente? Ou é Com só certeza. Já tive histórias que eu tive dor de cabeça, assim, para pensar, para fazer o melhor possível. O Luiz Henrique mandou uma pergunta agora há pouco, por exemplo, falando da geração 12. A geração 12 foi um trabalho feito com muito cuidado, feito assim, minucioso, sabe? Muitas reuniões na MSP para a gente chegar no melhor resultado possível. E assim, como é que eu vou dizer?
existia uma exigência que fosse feita com muito, muito cuidado mesmo. E eu me lancei para fazer com tanto capricho, com tanto cuidado, que em alguns dias minha cabeça chegava a doer, assim, de como é que eu posso fazer isso aqui da melhor maneira, porque eu sabia que eles queriam que essa revista fosse muito boa, que fosse uma revista muito legal, com uma proposta nova. Então a gente não podia estar ali na zona de conforto, tinha que ser feito da melhor forma possível. Então várias vezes eu tive até dor de cabeça, assim, na hora de escrever, porque de tanto que eu, literalmente, saindo fumacinha, assim, da cabeça, botando o cérebro para funcionar, assim. A geração 12 mudou muito as características, deu uma guinada, né, nos personagens, não? É um outro cenário, né? É uma proposta totalmente nova. É bem diferente da jovem. A gente não queria que ficasse parecendo uma jovem 2, sabe? Sim. Então a gente quis deixar bem diferente, bem diferenciado o material do outro. Sim. Lá atrás, Petra, quando o Maurício começou, ele deu até umas. Eu acho que foi ele que deu umas entrevistas falando que tinha até o plano de fazer a Turma da Mônica adulta, que não era nem a jovem, que ele imaginava. E isso foi abandonado? Existe essa possibilidade? Como é que você vê não isso? Sei. Você gostaria de fazer? Isso é com o Maurício, assim. Mas você gostaria de fazer? Não sei, porque a gente nunca conversou a respeito, porque tudo depende do que vai ser o projeto. Tudo depende do que vai ser, né? Então, eu não posso dizer, sendo que a gente nunca conversou sobre qual é o conceito da revista. Então, eu não sei dizer se eu gostaria ou não de fazer, sabe? Mas assim, eu gosto de coisas novas. Eu gosto de coisas novas. Então, seria interessante, eu acho. Você desafiei aí. Vendo para trás as histórias que você escrevia na Dragão, o que você acha delas hoje? Holly Avenger, Capitão Ninja, essas coisas? É engraçado, né? É porque toda vez que a gente revisita uma história antiga... Acho que ela... Não, eu tô aqui. Opa, caiu, mano. Não, pode falar. Oi? Não, vocês estão me vendo? Tá aqui ainda? Tamo. Então, toda vez que a gente revisita uma história antiga, a gente acha que a gente feito melhor, né? Eu sempre tenho umas histórias que eu olho hoje e falo, nossa, eu errei no ritmo da história, nossa, isso aqui eu não faria hoje, isso daqui eu faria de um jeito diferente, nossa, aqui eu coloquei diálogo demais. Então, eu acho que... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso faz parte do aprendizado, sabe? Eu só fui desenvolvendo esse senso crítico porque eu errei, porque eu fiz coisas que talvez não fossem as melhores, mas eram as melhores que me pareciam naquele momento. Então, eu acho que também tem que haver um respeito pela nossa própria trajetória, sabe? Sim. A gente tem que ter um respeito porque nós fomos, que a gente não tem como saber tudo. O importante é a gente saber que naquele momento aquele era o melhor que eu podia ter feito, e eu sei que era. Sabe, eu sempre fui muito caprichosa, eu nunca fiz material só por entregar, eu sempre tentei fazer meu melhor dentro do que era possível, dentro do prazo possível, dentro da realidade possível, porque às vezes tem isso, né? Às vezes a gente tem um prazo mais curto para entregar alguma coisa, às vezes, por exemplo, aquela história do Quer Namorar Comigo, eu fiz um prazo mais curto do que o normal, porque foi uma ação que foi decidida de fazer para o Dia dos Namorados, mas essa decisão foi tomada um pouco, não em cima da hora, mas estava perto já. Então eu tive menos tempo que uma revista normal para fazer. E fiz o meu melhor dentro do prazo que eu tinha. Normalmente eu levo um mês. Mas, por exemplo, a geração 12, eu estava levando 2 meses para fazer cada edição.
porque era um cuidado especial ali, era um cuidado, era outro nível de cuidado que eu estava tendo, sabe? Mas o normal de uma edição é eu fazer em um mês, sabe? Tá. Então, tudo depende do... E assim, lembrar que a gente também não vive numa realidade perfeita. Eu também tenho meus dias ruins, eu também tenho meus problemas, né? E a gente tem que se respeitar. Inclusive, no último ano, assim, desde dezembro do ano passado, eu dei uma parada de escrever porque eu estava muito cansada, eu tive estafa. E eu entrei em depressão por causa disso. Porque eu estava trabalhando num ritmo, assim, fazendo uma história por mês, todo ano, um ano atrás do outro. Pensa que ano passado eu fiz 10 anos de Maurício de Souza. Então, eu estava nesse ritmo, assim, sabe? E eu percebi que eu tinha que dar uma parada, porque eu estava, assim, não só por causa do trabalho, mas eu também tive problemas pessoais, enfim, muita coisa que contribuiu para eu ficar num estado de depressão, e eu estava estafada mesmo, assim, e eu pensei, não, eu realmente... Começou a se fala... refletir no meu corpo, essas dores de cabeça, muito cansaço, dor nas costas, sabe? Porque era de tanto trabalhar mesmo, sabe? Então, eu dei um tempo para cuidar de mim, assim. Porque eu falei, a gente tem que saber se respeitar também. Sim, você tira férias? Né? Oi? Você tira férias? Nesses 10 anos, você tira férias? Quantas férias você tirou? Então, não dá para dizer férias, porque eu sou freelancer, né? Tipo, eu sou freela, então eu posso tirar férias quando eu quiser, mas se eu não trabalho, eu não recebo, né? Então, eu tirei, nesses 10 anos, tipo, férias eu tirei, tipo assim, 2 vezes. Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa das histórias, assim, o Maurício sempre falou que o personagem favorito dele era o Horácio, que ele pegou para ele escrever, Sim. E você vê que é realmente como o Stan Lee gostava mais do Surfista Prateado do que do Homem-Aranha. Você tem algum personagem favorito daqueles com que você trabalha? Fora isso, a Laís está perguntando aqui sobre a Milena, né? E está perguntando isso, de que como fazer uma personagem negra que não tem o background que os outros personagens têm. Você pode elaborar um pouquinho sobre isso? Então, na verdade, eu não trabalhei com eu trabalhei um pouco com a Milena na G12, né, na geração 12, mas ela ainda não está na jovem, embora tenha planos dela aparecer, né? Mas, assim, foi muito interessante poder fazer a Milena justamente, porque ela não... a gente meio que podia fazer tudo com ela, né? Ela não... Ela não tinha background, né? Justamente isso te dá uma liberdade, né? Exatamente, sabe? E ao mesmo tempo, na geração 12, eu fiquei muito preocupada de que ela tivesse uma personalidade, sabe? Eu queria muito que ela não ficasse genérica ali. Eu queria muito que ela tivesse uma personalidade. Então, assim, eu tentei mostrar ela como uma menina inteligente, uma menina esperta, assim, que se liga nas coisas. Geralmente é ela que percebe o que está acontecendo, sabe? Que faz a ligação entre as coisas. Gostei bastante de trabalhar com a Milena, assim. E eu espero que ela apareça logo na jovem também. Legal. E de personagens prediletos, assim... Olha, Oi. Responde aí essa pergunta, mas cuidado com o que você vai falar aí, hein? Que tem o Horácio ali atrás, está te olhando. Ele pode... Está me vigiando, né? Está te vigiando. Não, mas é que, na verdade... A gente... É que, assim, eu não gosto muito de ficar dizendo que esse ou aquele é meu favorito, porque eu acho que no momento em que a gente faz isso, a gente acaba caindo numa armadilha, que é aquilo que nem o negócio que eu falei de os caras que iam fazer as histórias femininas e já tratavam como algo bobo, sabe? Eu acho que você não pode ter essa visão. Eu acho que você tem que ter a visão de que todo personagem tem um potencial, sabe? Por exemplo, falando o inverso, quando eu era menor, eu não tinha muito interesse na Magali, por exemplo. Mas fazendo a Turma Jovem, eu fui percebendo o potencial que ela tinha, sabe?
Mas eu acho que, assim, os dois personagens que eu gosto muito de trabalhar sempre é o Cebolinha e o do Contra. Os dois. Gosto muito dos dois. E a própria Mônica. Eu gosto muito da Mônica ser uma personagem decidida, ser uma personagem... Ela tem um lado doce, mas ela também é decidida, ela é voluntariosa, e eu gosto muito disso. Eu fico um pouco incomodada quando tentam levar ela para esse lado dócil demais ou idealizado demais. Eu tento fazer ela muito humana. Assim, eu acho que a Mônica dá possibilidades da gente trabalhar uma personagem feminina como alguém muito humana, bem, não tão idealizada, bem humana. Eu acho isso incrível, sabe? Eu adoro a Mônica. Dos personagens infantis do Maurício de Souza, qual você prefere? Dos infantis, de todos? Aí eu estou falando... Eu não sei dizer... Eu não sei dizer. Tem personagens muito legais. Eu gostava muito da Turma do Penadinho. Eu adorava a Turma do Penadinho. Era a minha turma predileta quando eu era criança. Mas também gosto muito da própria Mônica, do Cebolinha, do Contra. Não muda muito. Tá bom, ok. Gosto muito do Cascão. Gosto muito do Cascão também. Bom, pessoal, eu estou aqui, online. Nós estamos chegando a quase 2 horas, não deu para perceber, mas quase 2 horas de live. Algum personagem da turma tem... Tipo a Tina? A Tina recentemente estrelou uma graphic novel que foi um grande sucesso. Tocou num assunto que é sensível, né? E acho que talvez, sem não dúvida. sei. Você está escrevendo agora a Tina também, né? Ou não? Não, a Tina ela tinha uma revista própria que eu escrevia, mas a revista acabou sendo cancelada, não foi para frente, então eu não estou mais fazendo. E eu não faço as histórias dela normais, eu fazia dessa revista. Tá. Okay. Mas eu gostava muito de fazer, eu achava bem legal, eu curtia bastante, assim. Curtia bastante. É um universo jovem também, né? Na verdade, esses eram os jovens, no tempo dos infantis, os outros eram crianças. Sim. Quem era jovem era a Tina. É isso. Mas a Tina, o lance da Tina é que ela já tem seus 20 anos, assim, ela tem seus 18, 20 anos, então já tinha umas histórias tipo da Pipa trabalhando. É diferente da turma jovem que eles têm tipo 15 anos, né? Nessa idade, tudo faz muita diferença, né? Então, outra pegada, assim. Tinha alguém que fez um comentário sobre a repercussão do desenho animado, né? Da Jovem. Isso, da série animada, foi a Suzana. Eu fico muito feliz, né? Que esse trabalho todo que a gente fez nos quadrinhos agora está se repercutindo aí em forma animada também. Eu não participei da produção do desenho animado, eu não trabalhei, mas algumas histórias minhas foram adaptadas para a forma de animação e eu fiquei muito feliz, assim. Mas você gostaria de trabalhar em outras mídias, saindo dos quadrinhos, de trabalhar como roteirista para série animada, ou eventualmente live action que se faça dos personagens? Você gostaria de tentar outras mídias? Gostaria, seria uma experiência muito interessante, gostaria sim, seria bem legal. Ou sim, seja, eu me interesso muito por coisas novas, eu acho bem legal. Ou seja, se o Maurício decidir fazer um filme com a turma da Mônica Jovem e te chamar, você vai ser... Isso dava uma série, não dava um filme. Estamos lá. Daria uma grande série, se você quer saber. Acho que é uma bola picando
na área que eu não sei como é que alguém ainda não se interessou em fazer, porque seria muito chamar, legal. Eu vou. Mas é porque eu acho que existem, dentro da Maurício, né, existem os departamentos. Eu acho que se isso fosse produzido, um filme, assim como teve o Laços, né? O Laços foi uma produção que não rolou dentro do estúdio, né? Foi uma outra coisa. Então eu acho difícil que a gente fizesse, mas se quisesse me chamar, com certeza eu adoraria. Bacana. Bom, gente, acho que estamos em 2 horas de live. Acho que. Não sei, alguém deu, quer fazer, né? mais alguma pergunta? Não, até poderíamos fazer mais. Eu adorei conversar com a Petra. Também. Ela também adorei. Ela é decidida. Também adorei. Obrigada. Já muito. Muito obrigada, gente. Foi um imenso prazer. O prazer foi todo nosso. Assim, te agradecemos muito pela chance de ter você para esse papo. A gente te convida para um próximo já daqui a algum tempo, com outras novidades para bater outro papo. E muito obrigado, né? Acho que. Eu que agradeço. Só temos a agradecer, né? Imagina, eu agradeço muito, adorei o papo, foi ótimo. Espero que eu tenha conseguido responder todo mundo aí. Foi bem legal, foi bem legal. Obrigada, Paula. Obrigada, Paula. Obrigada, gente. Foi um prazer mesmo. Quando vocês quiserem, estou aqui. Conversar comigo mesmo. Tá joia. Eu também. Maravilha, a gente adora. Bom. Obrigada. A Petra é muito amorzinho. É mesmo. Obrigada. Então, vamos encerrar com essa, então, tá bom? É isso aí. Então, pessoal, imenso prazer, até a próxima, né? Obrigado de novo, Petra, muito legal e vamos nessa. Eu que agradeço. Então, tchau, pessoal. Gente. Até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.